Você que quer usar a nova lei de licitações, fique atento. Existe um regulamento que você precisa providenciar antes de começar a utilizar a nova lei de licitações. Eu sou Murilo Jacobi e nós vamos falar sobre bens de luxo. A Lei de Licitações, Lei 14.133, a nova lei, prevê no seu artigo 20 que os órgãos de administração pública não podem comprar bens de luxo. O artigo não é novidade, porque a gente nunca pôde comprar bens de luxo. Os órgãos de controle são muito rigorosos na fiscalização sobre o que eu posso comprar na minha contratação e o que eu não posso. A necessidade de justificar o que eu vou comprar é imprescindível para os órgãos de controle. Contudo, entretanto, todavia, a Lei 14.133 estabeleceu no seu artigo 20 essa vedação. E mais, ela estabeleceu que é obrigatório ter um regulamento definindo as margens para estabelecer o que é bem de luxo e o que não é. E mais do que isso, no parágrafo 2º do artigo 20, a lei estabeleceu que existe um prazo de 180 dias para eu usar a lei sem precisar regulamentar. Ou seja, depois de 180 dias da nova lei, eu só posso comprar bens de consumo se eu elaborar o regulamento sobre o que é bens de luxo. 180 dias nova lei se encerraram em 1º de outubro de 2021, ou seja, se você quer usar a nova lei de licitações para comprar bens de consumo, você precisa antes regulamentar o que é bens de luxo, o que são bens de luxo. Felizmente, o governo federal já nos deu um excelente norte através do Decreto Federal 10.818, publicado no final do mês de setembro de 2021. Nesse decreto, o governo federal cumpre a sua regra de regulamentar o que são bens de luxo para efeitos do artigo 20 da nova lei de licitação. Esse decreto, então, tem um grande mérito de tentar consertar o que a lei estragou. Veja, se a lei tentasse estabelecer limite de preço para eu comprar, eu teria um problema, porque eu posso dizer, computadores acima de R$7.000 são bens de luxo. Mas se eu sou uma secretaria que tem servidores de tecnologia de informação para armazenar dados e processar sistemas, às vezes o computador de R$7.000 não é bem de luxo, é um bem essencial. Então, tenta trazer conceitos de direito econômico para estabelecer o que é bem de luxo. É um decreto curtinho, decreto 10.818, é um decreto curto, mas o mais relevante é o seu artigo 8º. Artigo 4º, perdão. O que esse artigo 4º estabelece? Que não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo que preencha todos os conceitos previstos no artigo 2, inciso 1, for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza, ou que tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou entidade. Por exemplo, eu posso ter um bem de luxo, que é a alta elasticidade entre demanda e receita, por exemplo, um celular da Apple, um celular iPhone. E eu posso acabar comprando no meu processo licitatório esse celular por um preço compatível com o de mercado por outros celulares. Isso seria uma das exceções permitidas pelo decreto. Não é o fato dele ser de luxo que eu não posso comprar. Eu não posso pagar mais caro do que outros bens que atenderiam a minha demanda. Isso entra no artigo 4º, inciso 1. Outro dispositivo no artigo 4º, inciso 2º, é eu demonstrar que as características superiores são essenciais à atividade do meu órgão ou entidade. Um exemplo, já pegando um gancho que eu falei anteriormente, dos computadores. Eu posso dizer que comprar um MacBook é um bem de luxo e, portanto, eu não deveria comprar para o meu órgão ou entidade. Mas, se eu demonstrar que para a atividade que o meu órgão desempenha, como, por exemplo, trabalhos gráficos, produção artística, determinada secretaria ou entidade, uma agência de comunicação estatal, isso faz sentido eu comprar um MacBook, porque, nesse caso específico, hipoteticamente falando, seria a melhor ferramenta que eu tenho para desempenhar essa atividade. Então, veja que a lei, o decreto, trouxe a sabedoria de adequar o seu conceito de bens de luxo e permitir as exceções da realidade. Nós temos aquele cenário, por exemplo, do comprar leite condensado, leite moça. Muita gente falou, leite moça é bem de luxo. Ok, se for o mesmo preço dos outros leites condensados, não tem problema nenhum.
Vou comprar uma lagosta. Se eu tiver na minha justificativa por que uma lagosta é essencial para a alimentação da minha entidade, eu posso justificar. Um exemplo, o Ministério das Relações Exteriores vai receber autoridades estrangeiras. Não vai servir bife a cavalo. Pode servir uma lagosta, é compatível com a finalidade. Então veja que o decreto foi muito sábio a administrar essas peculiaridades e permitir a aplicação da lei. O decreto federal então corrige o problema da lei, dizendo: bens de luxo são issos, salvo se for um preço de mercado ou se eu provar no processo que eu preciso do bem com essas características. Então, é um excelente exemplo o Decreto 10.818 para você, no seu estado, no seu município, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, regulamentar o que são bens de luxo e permitir utilizar a nova lei para bens de consumo. Muita atenção, inclusive contratação diretas não podem ser feitas para bens de consumo sem a regulamentação do que é bem de luxo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a aplicar a nova lei. Continue seguindo nosso canal para saber mais sobre gestão pública, licitações e contratos. Até mais!